Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Em primeira conversa por telefone, Joe Biden e Benjamin Netanyahu falam sobre pandemia, Irã e acordos de paz no Oriente Médio. Cidade do Espírito Santo perde todas as doses de vacina contra a Covid-19 após a energia ser desligada. Criança morre após desabamento de iglu que construía com o pai na Suíça. Em carta, secretários da Fazenda pedem à União mais recursos para combate à pandemia. Vacina da Pfizer contra a Covid-19 começa a ser testada em grávidas. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez ontem seu primeiro telefonema oficial para o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Joe Biden disse a repórteres no Salão Oval que foi uma conversa boa. O escritório do primeiro-ministro israelense disse em nota que a conversa entre os líderes tratou de acordos de paz no Oriente Médio, a ameaça iraniana e a gestão da pandemia da Covid-19. A ligação acontece quase um mês depois que Joe Biden assumiu a presidência americana no dia 20 de janeiro. Ele já vinha telefonado para uma dezena de líderes mundiais nas últimas semanas, mas Israel foi o primeiro país entre os aliados da região a receber uma chamada oficial. A demora no telefonema não repercutiu bem na imprensa israelense, que sugeriu que esse fosse algum sinal contrário ao governo de Benjamin Netanyahu, muito próximo ao antecessor de Joe Biden, Donald Trump. Analistas de política internacional chegaram a avaliar o atraso como um sinal de que Joe Biden não quisesse interferir nas eleições do país do Oriente Médio, marcadas para o próximo dia 23 de março. Nikki Haley, que foi embaixadora das Nações Unidas no governo de Trump, acusou o governo de Joe Biden de menosprezar um amigo como Israel. Na semana passada, o democrata Joe Biden conversou com o presidente chinês Xi Jinping sobre a pandemia, relações econômicas e a repressão a Hong Kong. No final de janeiro, Joe Biden também telefonou o presidente russo Vladimir Putin em uma conversa na qual acertaram a extensão de pacto nuclear. Bom, vamos à próxima notícia. A cidade de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, perdeu todas as doses disponíveis de vacinas contra a Covid-19. Segundo a prefeitura, vândalos desligaram o relógio de energia elétrica na sede de vacinação da cidade e 133 doses foram perdidas. Ainda de acordo com o município, as doses da Coronavac seriam aplicadas em profissionais de saúde na segunda etapa da vacinação. O município de aproximadamente 19 mil habitantes recebeu 479 doses de vacinas desde o dia 19 de janeiro. Em um vídeo divulgado pela própria prefeitura, a Coordenadoria de Imunização de Rio Bananal afirmou que recebeu a ligação da servente do local por volta das 5h30 da manhã de hoje, informando que o prédio estava sem energia e que a geladeira estava apitando. Ao chegar à sede, a coordenadoria constatou que a geladeira estava desligada e que os itens armazenados já estavam descongelando. Segundo a coordenadoria, além das vacinas contra a Covid-19, imunizantes contra outras doenças também foram perdidos. Assim como o estoque de vacinas, foram perdidos também toda a medicação de alto custo e todos os testes de sangue para a Covid-19 que haviam sido coletados na última quinta-feira e na última sexta-feira e que seriam enviados ao laboratório central. Segundo a prefeitura, o governo estadual já foi informado sobre a situação e um boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. A Secretaria Estadual da Saúde do Espírito Santo, por meio da coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis, informou que o município é orientado a proceder à separação das doses e as manter em temperaturas adequadas. Ainda de acordo com a coordenação, o município deve preencher um formulário sobre o episódio que será remetido ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para avaliação. Bom, vamos à próxima notícia.
Um garoto de 7 anos morreu após o desabamento de um iglu que construía com seu pai em Tarasp, no oeste da Suíça, informou a polícia local hoje. A criança, que não teve seu nome divulgado, chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu à baixa temperatura e ela ficou soterrada na neve por cerca de 15 minutos. Pai e filho montavam um iglu, um tipo de construção circular feita com neve, no quintal de casa, segundo o relato da polícia do cantão de Graubünden. Pouco antes da hora do almoço, a construção desabou e cobriu os dois sob uma grossa camada de neve. O pai da criança conseguiu escapar e pediu a ajuda de vizinhos para tentar encontrar o filho, que ficou debaixo da neve por ao menos um quarto de hora antes de ser resgatado. Ele recebeu atendimento dos primeiros socorros ainda no local antes de ser levado ao hospital. As autoridades já iniciaram uma investigação sobre as circunstâncias do acidente e disseram que familiares do garoto estão recebendo acompanhamento psicológico. Bom, vamos à próxima notícia. Secretários estaduais de Fazenda enviaram hoje aos Ministérios da Saúde e da Economia uma carta na qual pediram mais recursos para a área da saúde enfrentar a pandemia do coronavírus. O documento é assinado pelo presidente do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados Unidos do Distrito Federal, o Comcefaz, Rafael Fonteles, e por 25 secretários. Somente o estado de Roraima não assinou a carta. Na carta, os secretários argumentam que urge um imediato aporte de novo orçamento de auxílio aos estados e que a redução do custeio de leitos pelo Ministério da Saúde preocupa os estados. No dia 29 de janeiro, o Ministério da Saúde pediu à economia crédito suplementar de 5 bilhões e 200 mil reais para custear despesas com a pandemia. Sem novos recursos, o número de leitos destinados pelo governo federal a pacientes com a doença pode cair pela metade. No período, o Ministério argumentou que o dinheiro previsto para a saúde no orçamento da União, que aguarda a votação no Congresso, já está todo comprometido. 136 bilhões e 700 mil reais. Segundo o Ministério da Economia, no dia 10 de fevereiro, o Ministério da Saúde alertou o valor de 5 bilhões e 200 mil reais, o valor de 5 bilhões e 200 mil reais para 2 bilhões e 800 mil reais. A pasta informou que a solicitação da saúde está em análise. Segundo o documento, os efeitos da vacinação só devem ser sentidos a partir do segundo semestre. Bom, vamos à próxima notícia. As empresas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje que os testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida por elas começou a ser testadas em grávidas com 18 anos ou mais. Os estudos da fase 2 e 3 buscarão checar a segurança, tolerância e eficácia nesse público que não tinha participado dos estudos anteriores usados na aprovação do imunizante. A empresa também anunciou que irá fazer testes com crianças entre 5 e 11 anos. Na primeira etapa dos estudos, ainda no ano passado, os fabricantes não incluíram as grávidas e as crianças, esclarecendo que primeiro precisavam garantir que as vacinas fossem seguras e eficazes de maneira mais geral. Na época, a Moderna e a Pfizer exigiram provas de um teste de gravidez negativo e um compromisso de usar o controle de natalidade de mulheres em idade fértil que se inscreveram como voluntárias. No novo estudo, a Pfizer e BioNTech vão recrutar 4 mil voluntárias que devem estar entre a 24ª e a 34ª semanas de gestação. Cada uma delas vai participar do estudo por entre 7 e 10 meses e será avaliada a segurança do imunizante para o bebê e a transferência de anticorpos. Segundo o vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Clínico de Vacinas da Pfizer, William Gruber, lembrou que as mulheres grávidas integram um grupo que tem mais risco de desenvolver complicações por causa da Covid-19. As empresas pretendem agora começar em breve os testes em crianças com entre 5 e 11 anos e a segurança e a eficácia da vacina em indivíduos com entre 12 e 15 anos já estão sendo avaliados em estudos de fase 3 que devem ser resultados divulgados no segundo trimestre deste ano. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã, na sexta-feira. Sextou amanhã, né, gente? Em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!